Olá turma, tudo bem? Professor César Vieira na área. Vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia sobre a dinâmica climática da Terra. Na aula anterior, aprendemos sobre a atmosfera e suas principais camadas e características, entendemos a diferença entre tempo atmosférico e clima e os principais elementos e fatores climáticos mundiais. Pedi para que vocês escolhessem um país e definissem o clima da região, o clima e os seus principais causadores desse clima. Vocês me deram um feedback muito legal, muitos falaram sobre os principais elementos e fatores climáticos, por exemplo, a continentalidade, a maritimidade, a questão da latitude, da altitude, enfim, o tipo de relevo e de massa de ar que esse país recebia, e isso define-se esse tipo de clima. Hoje nós falaremos sobre os 10 principais tipos climáticos mundiais. Mas para a gente entender os 10 tipos climáticos mundiais, é necessário que vocês entendam as 3 zonas climáticas. Antes de mais nada, peguem os cadernos de vocês, as canetas de vocês para fazer as anotações, para entender muito melhor. E façam esse esquema aqui para ficar legal no caderno, para depois para vocês revisarem mais facilmente. Tá? Então, devido à inclinação de nosso planeta Terra, nós temos 3 zonas climáticas. Eu numerei aqui com o número 1, Polo Norte, Polo Sul. Número 2, as zonas subtropicais ou temperadas. E a 3, a zona tropical equatorial, ou também chamada de zona tórrida. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Essas zonas tropicais, elas vão apresentar climas quentes. O clima equatorial, por exemplo, o tropical e o desértico. As zonas temperadas, que estão aqui próximo dos polos dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, vamos ter o climas temperados. Então, qual a principal característica do clima temperado? Vamos relembrar. 4 estações do ano bem definidas. Inverno, verão, outono e primavera. Tá? E a característica dos climas frios é baixíssimas temperaturas, que chegam a 40 graus abaixo de zero no inverno, e também outra característica que vamos ter pouca presença de chuvas, porque lembrem lá que para haver a precipitação é necessário que haja a evaporação, e como o clima lá é extremamente frio, não vai haver essa evaporação e consequentemente não vai haver essa precipitação, beleza? Vamos lá, então vamos caracterizar esses principais tipos climáticos. Lembre-se, apesar de estarmos aqui nessa zona climática, esses países, essas regiões vão apresentar diferentes tipos climáticos. Por exemplo, quando a gente analisa o caso do Brasil em específico, ele está na zona tropical aqui, ele apresenta um clima quente, mas nós apresentamos basicamente 6 tipos climáticos. Nós temos o clima equatorial aqui na nossa região norte, o clima tropical no centro-oeste brasileiro, nós temos o clima também semiárido, nós temos diversos tipos de clima em um mesmo país, certo? Devido justamente àquilo que a gente conversou, não é apenas a latitude que define um tipo de clima, não é apenas a presença de uma zona climática que eu vou ter um clima bem definido. Eu vou ter outros elementos. Por exemplo, eu vou ter a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, o relevo, o tipo de vegetação, enfim, as massas de ar que atuam para definir esses tipos de clima. Beleza? Então vamos lá analisar os principais tipos climáticos mundiais. Nós temos o clima tropical, principal característica, altas temperaturas, 2 estações definidas, um período seco e outro período chuvoso. Clima equatorial, altas temperaturas, grandes índices pluviométricos, ou seja, grandes quantidades de chuva que passam de 2.000 milímetros anuais, tá? E nós vamos ter também o clima subtropical. Subtropical, abaixo um pouco do trópico. Nós vamos ter o clima subtropical, as 4 estações definidas, verão, inverno, primavera e outono. Tá? O clima temperado, esse aqui deve ser muito bom.
O clima temperado é temperaturas amenas, né? E vamos ter também, né, com característica do clima temperado, assim como o clima subtropical, a presença de pouca variação térmica. Tá? O clima mediterrâneo, como o nome já diz, é o que está próximo ao mar Mediterrâneo, apresenta, por exemplo, uma vegetação um pouco mais esparsa, né? Por exemplo, o azeite que vocês consomem vem das oliveiras aqui do clima mediterrâneo. Poucas chuvas e grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferenciação entre as altas, elevadas temperaturas e as baixas temperaturas. Em um determinado período do ano vou ter altíssimas temperaturas e em outro vou ter um clima bem frio, que chega abaixo de zero, certo? O clima desértico, né, apresenta-se basicamente durante o dia temperaturas acima de 40 graus Celsius e durante a noite eu vou ter basicamente um clima abaixo de zero, uma temperatura abaixo de zero. Então, o que quer dizer, como que eu caracterizo o clima desértico? Chuvas quase que inexistentes, pouquíssimos níveis pluviométricos anuais e eu vou ter basicamente essa grande amplitude térmica, tá? Diferenciação entre altas temperaturas e baixas temperaturas. O clima semiárido, né, como o nome já diz, é uma semi-aridez. As chuvas são mais distribuídas durante o ano, né? Eu tenho apenas 3 meses de chuva e o restante de estiagem. Né? O Nordeste brasileiro, parte do Nordeste brasileiro apresenta esse clima, tá? E o clima polar é o clima dos polos. Baixíssimas temperaturas, baixíssimos níveis pluviométricos, tá? E eu tenho como característica 2 períodos. Um período em que vai estar tudo congela praticamente e o outro período onde vai haver o degelo, certo? E para finalizar, o clima frio de montanha, né? Aqui eu levo em consideração a altitude. Como a gente falou, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, nesse frio de montanha, eu vou ter como característica a formação de neves, né? Então, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, os Alpes suíços, né? o Himalaia, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do frio de montanha. Beleza? Entendemos essas 3 zonas climáticas e os principais tipos climáticos mundiais. Beleza? Agora vamos entender que essa atmosfera, esses diferentes tipos de massas de ar que atuam sobre os países, as regiões, vão definir 3 tipos de chuvas. Né? Então, é interessante que vocês entendam esses 3 tipos de chuvas. Por exemplo, vocês vão assistir o Jornal Nacional e fala que uma chuva de... Agora vamos falar sobre os diferentes tipos de chuva. Então, de acordo com o relevo e com as massas de ar que atuam em uma determinada região, bem como a quantidade de vegetação existente em um determinado local, nós vamos dividir as chuvas de 3 formas. Nós vamos ter, primeiramente, as chuvas que acontecem do encontro de 2 massas de ar. Uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. Então, quando há o encontro dessas 2 massas de ar, vai originar um tipo de chuva que a gente vai chamar de chuvas frontais. Ou seja, é o encontro dessas 2 frentes. Além desse nome, nas provas geralmente também aparece como chuvas ciclonais. Chuvas ciclonais. Onde essa massa de ar quente, que é menos densa, vai subir. E essa massa de ar frio, que é mais densa, né, ela vai descer. E nessa massa de ar quente, há grande presença de vapor de água em forma gasosa. Né? Então, nesse encontro vai originar as chuvas frontais ou ciclonais. O segundo tipo de chuva é o que a gente vai definir a partir do momento que é uma frente uma massa de ar vem do oceano, né? Vem carregada de bastante umidade e quando chega no continente encontra obstáculos. Pode ser, por exemplo, uma montanha, né? Uma serra, um determinado
terreno um pouco mais elevado. E como essa massa de ar, ela vai, digamos assim, ela não vai ter pressão suficiente para subir, né, para ultrapassar esse obstáculo, essa montanha, ela vai acontecer a precipitação. Ela vai condensar, que vai ficar muito pesada para subir, e vai ocorrer essa precipitação. Esse tipo de chuva, né, é chamado de chuva orográfica. Né? Orográfica. Orográfica, oro vem do grego, montanha. Tá? Então, essa chuva também, o segundo nome dela que aparece nas questões, é chuva de relevo. Né? Chuva de relevo. Certo? Então, geralmente essa chuva acontece próximo do Oceano Atlântico, quando a massa de ar úmida vem do oceano, ao encontrar-se com elevados terrenos, né, com montanhas, não montanhas que nós não temos no nosso litoral, mas nós temos as serras, por exemplo, a Serra do Mar, ela vai haver essa precipitação. Lembre-se, chuva de relevo, porque ela não consegue ultrapassar essa montanha, esse monte ou essa serra, e ela vai precipitar. E o terceiro tipo de chuva é o que é muito comum em nossa região. É quando eu vou ter grande quantidade de rios, né, e também muita vegetação. E tanto o rio quanto a vegetação vai mandar umidade para a atmosfera. E essa umidade, ela vai chegar nas nuvens, né, vai haver a condensação dessa umidade, desse vapor de água, e ela vai precipitar no mesmo local. Tá? Então, geralmente, esse tipo de chuva acontece muito na nossa região. Né? É que a gente vai chamar de chuva, né, de convecção. Chuvas convectivas. Tá? Convectivas. Ou também chamada de chuva de verão. Tá? Chuva de verão. Certo? Característica: evaporação, condensação, precipitação em uma mesma região. Beleza? Deu para entender? Chuva frontais e ciclonais, uma frente quente com uma frente fria, condensação, precipitação. Chuva orográfica ou de relevo, massa de ar úmida vindo do oceano, encontra algum obstáculo, alguma barreira, a precipitação. Tá? Depois que passar aqui dessa montanha, a massa de ar vai ficar seca. Tá? E aqui as chuvas convectivas, também chamada de chuva de verão, é a evaporação, a precipitação, a condensação e a precipitação. É chamada de chuva convectiva justamente por isso, onde a massa de ar quente sobe, né, e a massa de ar frio desce. Tá? Então é aquele mesmo processo de convecção. Né? A temperatura quente se eleva e a umidade desce. Né? Convecção é como se fosse uma panela de pressão. Né? Então, há o aumento da temperatura, sobe e depois a parte mais fria desce. Beleza? Então, é isso, gente. Então, não tem segredo. Agora vamos falar sobre os tipos de eventos climáticos que acontecem lá no Oceano Pacífico, o El Niño e a La Niña. El Niño, menino em espanhol, recebeu esse nome quando pescadores peruanos e equatorianos perceberam o aquecimento das águas na época do Natal e apelidaram em referência ao menino Jesus. É um movimento de oeste para leste de uma enorme massa de água quente no Pacífico. O aquecimento da água gera uma evaporação anormal que modifica o padrão de vento. Isso transforma o ciclo das trocas de calor e umidade entre o oceano e a atmosfera. As consequências são devastadoras, com chuvas torrenciais e deslizamentos de terra na costa oeste da América do Sul, que é normalmente seca, e secas nos países do Pacífico Oeste tropical. Outras consequências são o aquecimento das águas a grande profundidade, impedindo a subida dos nutrientes necessários para a cadeia alimentar submarina e danos aos recifes de corais. Através da ação e reação, um fenômeno inverso acontece no ano seguinte. A Laninha, uma enorme reserva de água fria na mesma região, sobe para a superfície. Seus efeitos destruidores no clima podem chegar até a Ásia e a América.
O El Niño acontece a cada 3 a 7 anos e é cada vez mais forte. A frequência aumentou no final do século XX, mas segundo especialistas, sua causa ainda não foi descoberta e não se pode dizer que o aquecimento global multiplica ou agrava o fenômeno. Fazer uma previsão é difícil e os especialistas não conseguem mais do que poucos meses de antecedência.